E agora a gente fala de uma nova norma que agiliza a emissão de licença ambiental para o agro, que inclusive é o assunto da nossa enquete de hoje. Você sabia, por exemplo, que o estado do Acre tem uma resolução própria para isso? Pois é, a resolução com critérios definidos para a emissão dessas licenças com impacto ambiental de atividade e indicativos do zoneamento ecológico e econômico sobre o potencial de uso da terra no estado foi aprovada no fim do ano passado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta Acreano. E é sobre isso que a gente fala agora ao vivo em entrevista com Judson Valentim, que é pesquisador da Embrapa Acre, que fala com a gente ao vivo direto de Rio Branco. Boa tarde, Judson. Seja bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, é um prazer participar desse programa com vocês. Prazer é nosso. Agora conta para mim, por que essa norma ela agiliza a emissão da licença ambiental para o agro no Acre? Por que ela é importante e como que era esse processo até agora, né? Até o fim do ano passado? Olha, até 2018, o Acre tinha uma norma, uma resolução do Conselho que determinava que qualquer uso, mudança de uso na propriedade da terra, mudança de uso, por exemplo, uma pastagem que era convertida para a agricultura, toda mudança de uso que ultrapassasse 20 hectares teria que ter um licenciamento. Em 2018, o Conselho resolveu dispensar o licenciamento para todas as atividades agropecuárias, mas o Ministério Público Estadual entendeu, e federal entenderam que isso não era adequado porque estava contra a legislação e exigiram, cobraram uma resolução normatizando o licenciamento ambiental. Veja que nós estamos falando de licenciamento não de desmatamento para atividade agropecuária, mas de licenciamento de áreas que já estão em uso, já foram desmatadas, mas que o produtor quer fazer uma mudança. Então, essa norma é muito importante, primeiro, porque ela vai permitir aos órgãos ambientais ter um controle daquilo que está sendo alterado na paisagem dos municípios e do estado como um todo. Em segundo lugar, é muito importante porque ela também vai servir, vai orientar aos produtores, porque muitas vezes o produtor pode querer implantar uma atividade numa área que não tem aptidão para aquela atividade. Então, acaba tendo prejuízo o produtor, além de causar impactos ambientais negativos. Então, a norma permite a boa governança ambiental e permite também prover aos produtores com uma orientação adequada para que a sua atividade tenha o melhor desempenho produtivo com menor impacto ambiental. Eu ia te perguntar exatamente isso, no que é que essa proposta se baseou e se o impacto ambiental aí para o uso das terras, ele é, então, um dos critérios dessa regra? Exatamente. A inovação dessa resolução do Conselho é que antes, basicamente, a definição do grau de complexidade do licenciamento era baseado no tamanho da propriedade. E o entendimento da Embrapa é que não havia ciência nesse processo, porque uma área pequena, por exemplo, uma atividade pequena, implantada numa área pequena, numa área com morro, por exemplo, se você for fazer uma agricultura intensiva numa área com a topografia ondulada, você pode causar muito impacto ambiental. Porém, se você tiver uma área grande, numa área plana, você pode ter pouco impacto ambiental. Então, o que nós propusemos para essa resolução e que foi acatado pelo Conselho foi que o licenciamento tivesse por base duas coisas. Primeiro, os indicativos do zoneamento ecológico e econômico, que o zoneamento já fez um estudo das vulnerabilidades e potencialidades e identificou quais as áreas que podem, por exemplo, ser destinadas para agricultura intensiva, produção de grãos, quais aquelas que têm restrição e que poderiam ser usadas, por exemplo, em sistemas agroflorestais, etc. Então, o primeiro é o indicativo do zoneamento. O segundo é o tipo de atividade que vai ser implantada. Então, por exemplo, se o produtor vai implantar numa área que tem indicativo para fazer, por exemplo, a integração lavoura-pecuária, é uma área de pasto, ele vai converter para a integração lavoura-pecuária numa área plana, com solos profundos, e ele vai usar tecnologia, por exemplo, do plantio direto, é uma atividade de baixo impacto e pode ter um licenciamento simplificado. No entanto, se o produtor vai fazer, por exemplo, uma agricultura com pivô de irrigação, ou vai fazer um confinamento, que pode aí ter impacto no lençol freático, etc., então isso aí vai exigir um licenciamento um pouco mais complexo, vai exigir um projeto técnico, etc. Então, esses dois pilares são muito importantes, porque, veja bem, você adequa aquilo que o zoneamento está indicando e você considera o potencial de poluição ou de degradação ambiental da atividade, de forma a você exigir mais ou menos informações. Então,
grande parte das atividades que hoje existem no Estado são atividades de baixo impacto ambiental e também há uma diferenciação para os pequenos produtores familiares. Certo. A legislação permite que eles tenham um licenciamento simplificado. Perfeito, Judson. Agora, bem rapidamente, em relação ao prazo para a emissão dessas licenças, houve alguma alteração? Esse era um gargalo? Como é que ficou isso? Exatamente, teve uma alteração. Antigamente, no processo anterior, você tinha 90 dias de prazo para que a licença fosse emitida, né? E agora nós temos 30 dias, porque essa redução do prazo é muito importante, porque o calendário agrícola não pode esperar, né? O produtor trabalha principalmente com atividades que dependem do regime de chuvas e tal, então, quanto mais agilidade tiver esse processo, melhor, mais segurança vai ter o produtor na implantação das suas atividades. Com certeza, muito bom. Judson Valentim, pesquisador da Embrapa Acre, obrigada pela sua participação aqui conosco e que essa agilidade, né, possa servir de exemplo também para outros estados e para outras frentes. Obrigada mais uma vez, até mais. Até mais. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.